prédio onde vocês moram acontece um crime. Vocês suspeitam toda a gente porque todos os vizinhos são suspeitos, mas aí encontram duas pessoas que partilham o vosso interesse por true crime. Juntam-se essas pessoas para tentar desvendar o que aconteceu naquele crime. Vocês acabam por se dar tão bem que os três formam um podcast de true crime para relatar todas as vossas investigações. Parece interessante? É exatamente isto que acontece em Only Murders in the Building. E, portanto, eu hoje venho-vos trazer curiosidades sobre uma das séries mais bem-sucedidas na história. Por isso aqui tem curiosidades sobre Only Murders in the Building. Como eu disse, temos aqui esta história e estas três pessoas que eu tinha dado um exemplo hipotético com vocês retrata a história de Mabel, Oliver e Charlie. Eles vão unir-se, vão criar um podcast de true crime e vão relatando tudo. Os três são apaixonados por este tema e, portanto, decidem juntar-se e juntar o útil ao agradável, não é? E assim, vamos começar com as curiosidades. O prédio onde os três personagens vivem pode ser visitado. O interior do Arauconia é real. É situado no Upper West Side, em Nova York, chamado Belmont. A série Only Murders in the Building foi um sucesso em todos os níveis. Isto é, no Rotten Tomatoes, eu já tinha falado no Rotten Tomatoes, no meu vídeo sobre How I Met Your Father. Se ainda não viste, eu vou deixar aqui o link, onde eu expliquei porque é que a série How I Met Your Father foi cancelada. Mas eu falei no Rotten Tomatoes, que é um site que tem algumas avaliações de críticos mesmo da área. E, portanto, o Only Murders in the Building teve a sua avaliação. E a primeira temporada, vocês conseguem adivinhar quanto é que teve? Vou deixar um bocadinho para vocês pensarem. Não pesquisem que eu vou-vos dizer já. A pontuação dos críticos Rotten Tomatoes para a primeira temporada Only Murders in the Building foi de 100%. 100% dos críticos é uma pontuação perfeita. A segunda temporada teve 98% e a terceira temporada teve 96%. Portanto, apesar das duas temporadas seguintes terem descido um bocadinho, continuam com uma pontuação quase perfeita. E é muito difícil conseguir esta pontuação, principalmente vindo dos críticos. Da audiência é um bocadinho mais fácil a pontuação ser mais alta, mas mesmo assim, 100%. O episódio do rapaz do 6º D. Esse episódio foi apresentado de uma maneira diferente. Foi focado na personagem do Theo e foi feito com a intenção de proporcionar a experiência de uma pessoa com uma deficiência auditiva. Neste caso, o Theo não ouve e, portanto, toda a série foi feita sem falas. Tirando a última fala mesmo no final do episódio, mas do resto do episódio foi feito sem falas e acompanhado com legendas. Isto é como se estivéssemos a ver o episódio da perspectiva do Theo. James Caverly é o ator que interpreta o Theo, ele é surdo. E, portanto, ele ajudou bastante na construção deste episódio, através do seu conhecimento pessoal e da sua experiência pessoal. O diretor Cherian Davis explicou que o James disse que ele tinha um superpoder, que ele conseguia reparar em detalhes que uma pessoa comum não conseguiria reparar. E ele disse que adorou o facto de James o ter ajudado a retratar isso mesmo no episódio. Isto ajudou com que nós entrássemos na mente do Theo e a vermos o mundo da mesma maneira que ele. E este foi o episódio mais comentado nas redes sociais. Não houve dúvidas, a Selena Gomez foi a pessoa perfeita para o papel de Mabel. Steve Martin, que é um dos produtores e também um dos atores principais, disse que não houve qualquer dúvida. Quando lhes entregaram a lista com alguns nomes de quem vamos colocar aqui no elenco, surgiu o nome da Selena. E não foi do género, se calhar funciona. Não, foi como é que nós conseguimos contactá-la e chamá-la para aqui. Ele disse que a Selena conseguiria elevar a série de várias maneiras e a principal, obviamente, é ela sendo bastante talentosa. Michael Creighton, o Howard, o amante de gatos, é alérgico a gatos. O ator que interpreta Howard Morris é, na realidade, alérgico a gatos. Agora veio a questão. Eu pesquisei, mas não consegui chegar a nenhuma conclusão. Porque dizia, é alérgico. Mas como é que ele gravou as cenas com o gato? Porque ele é um amante de gatos e grava com gatos. Portanto, se vocês souberem, digam-me aí em baixo nos comentários, porque eu tentei ir à procura, mas não encontrei nada muito específico. Dizer-me como é que ele lidava com isso. Há um episódio em que o interesse amoroso de Howard vai jantar com ele e ele começa a espirrar e tem um ataque alérgico por causa do gato que Howard tem. Isso também aconteceu na vida real do ator. O Michael conheceu o seu marido, convidou-o para jantar e estava a correr tudo muito bem até o Michael começar a ter um ataque de alergia porque o futuro marido dele tinha
um gato lá. A sexta curiosidade foi a dificuldade de gravar exteriores com a Selena Gomez. O que é que aconteceu aqui? A Selena não é estranha ao olhar público, não é? Ela é bastante conhecida, principalmente pelo seu papel e o seu percurso na Disney Channel com a Alex Russo. E, portanto, há muitos fãs da Selena e que sempre que ela gravava em exteriores era complicado, porque onde ela estava, estavam sempre imensas pessoas à volta, desde paparazzis até fãs, a gritarem o nome dela. E, portanto, imaginem a dificuldade que é conseguir gravar as cenas com imensa gente a gritar o nome da Selena. Um dos atores que gravou com ela interpretava o papel do Oscar, que é o Aaron Dominguez. Ele disse que foi bastante complicado gravar estas cenas. Ela acabava por trazer muita gente involuntariamente, não é? A sétima e última curiosidade é a origem de incluir atores famosos ou celebridades a viverem no Arconia em cada temporada. Na primeira temporada tivemos o cantor Sting, que vivia também no prédio e até foi considerado um suspeito daquilo que tinha acontecido no primeiro homicídio. Na segunda temporada, o apartamento do Sting passou a ser da Amy Schumer. Portanto, temos celebridades a morar também no Arconia. Mas onde é que veio esta ideia de trazer celebridades para o prédio da série? John Hoffman, um dos produtores da série, ele diz que isto surgiu de uma história pessoal. Portanto, eu agora vou ler, porque é muito mais fácil. Ele estava a entrar no elevador e estavam lá duas mulheres mais velhas. Era inverno, estava muito frio, estavam ali todos agasalhados. Portanto, ele olha para o lado esquerdo e vê Elaine May. E pensa, meu Deus, é a Elaine May, que vive no mesmo prédio que eu. Hoffman diz que isto fez com que ele pensasse na realidade das pessoas que viviam todas no mesmo prédio. São famosos, mas estão ali tão perto. Gente, estás lá e do nada, oh meu Deus, está esta pessoa também que vive no mesmo prédio que eu. Alguém que tu admiras e que está a viver no mesmo prédio que tu. E depois acabamos por vê-los, eu estou a citá-lo, ok? E depois acabamos por vê-los a fazerem coisas diárias, coisas do cotidiano que todos nós fazemos, mas por alguma razão achamos que os famosos não fazem. É aquele acordo entre falar com a pessoa, muito trabalho ou qualquer coisa, ou então simplesmente acenar do género, bom dia e não sei o quê, respeitar a privacidade da pessoa. Existe uma corrente entre, ok, aquela pessoa é famosa, mas vivemos com ela, portanto temos que respeitá-la. A privacidade é muito aquela sensação de quando nós vemos alguém famoso na rua. Imaginem, alguém na rua. Essa pessoa está ocupada. Ok, é uma pessoa que nós admiramos bastante e nós queremos muito ir falar com ela. E às vezes as pessoas dizem que não se importam e que adoram falar com os fãs. É essa linha de pensamento, nós devemos chegamos, será que vamos, será que não vamos? Nós queremos ir muito falar, mas ao mesmo tempo não queremos incomodar. Porque as pessoas merecem ter a sua privacidade. E foi assim que acabou por surgir a ideia do elevador, em que, ok, é uma pessoa famosa, mas vive no mesmo prédio que eu. Quão entusiasmante isto é! Então, vamos trazer personagens famosas também aqui para o Arconia. Agora vamos aqui a umas curiosidades flash. Eu disse que não são flash, porque são muito curtinhas e são aqui para terminar o vídeo. A série foi criada por Steve Martin e John Hoffman. Martin, Short e Hoffman são produtores executivos, juntamente com Dan Fogelman, o estúdio 20th Television. Em agosto de 2020, Selena Gomez juntou-se à produção e tornou-se também uma produtora executiva. Only Murders in the Building foi a estreia de comédia com mais sucesso da história da Hulu. O podcast de crime real que juntou os três protagonistas, não é? O Charles, o Oliver e a Mabel, foi inspirado no podcast chamado Serial, que é um podcast de investigação jornalística apresentado por Sarah Koenig. Semelhante a edifícios bastante altos, o edifício da Arconia não tem o andar número 13, passa automaticamente para o 14º. O conceito original de Steve Martin para esta série eram 3 personagens, homens mais velhos, que se iriam unir através deste seu interesse comum em true crime e em mistérios, mas só iriam resolver os crimes que aconteciam dentro do edifício porque não tinham energia para ir lá para fora. E este foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e acho que estas curiosidades são muito engraçadas, especialmente para quem já gosta bastante da série e ainda fica a gostar mais porque acabamos por conhecer melhor uma das séries, que é uma das séries mais bem-sucedidas da história. Malta, 100% no Rotten Tomatoes. E é isto, se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o like e de subscrever ao canal para não perderes nenhum vídeo aqui sobre séries e sobre filmes. Aqui deixo a minha playlist de séries, onde eu resumo as temporadas ou os filmes anteriores antes de começar uma nova temporada. E deixo-te uma playlist com razões pelas quais séries podem ter sido canceladas. Portanto, não te esqueças de passar por aqui. O meu nome é Rita e vemos no próximo vídeo. Beijinhos! In a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong.